começo a reparar os passageiros entrando no avião. E quem que eu me deparo? A banda do Raça Negra. Detalhe, eu tava escutando Raça Negra antes de entrar no voo. Como uma noite de boliche me levou até Fortaleza. Tudo começou na sexta-feira fria, onde eu e mais dois amigos decidimos jogar um boliche. Chegando lá, jogamos o boliche. Claro, eu amassei eles. Pelo menos essa é a versão que eu vou contar. Depois da partida, sentamos numa mesa e começamos a conversar. Sabe aqueles assuntos que mudam tudo, do nada? Foi exatamente assim. Alguém soltou na mesa: e se a gente fosse viajar? E a gente pensou: boa ideia. E qual lugar a gente seria? Um destino veio na nossa mente: neve. Logo depois veio dois destinos: Argentina e Chile. Só que a gente pensou nessa viagem como se fosse: e será que a gente fosse de carro? Pô, carro é legal. Só que, detalhe, tinha um problema: nenhum de nós três tinha carro. Então, o que fizemos? Pensamos na ideia: e se a gente alugasse um carro do Brasil e fosse até esse país? Pá, batemos a cara na porta. Infelizmente não podia fazer isso, porque seria muito caro. Então a gente decidiu, infelizmente, cancelar essa viagem. Mas surgiu uma solução: e se a gente viajasse aqui no Brasil, algum lugar? Então começamos a pensar nessa ideia. E vieram vários roteiros, vários lugares, e o escolhido foi Fortaleza, um dos lugares mais lindos do Brasil, com toda certeza. Então deixou de ser um sonho essa viagem, virou um objetivo. Então começamos a planejar a viagem, guardar dinheiro e com certeza contar os dias para essa viagem. Só que tinha um detalhe: eu morava totalmente oposto de Fortaleza. Morava em Dourados, moro em Dourados até hoje, Mato Grosso do Sul. Como a gente ia para Fortaleza, sendo que nosso aeroporto aqui da cidade estava em reforma? Então a aventura começou bem antes, porque a gente tinha que ir para outra cidade e pegar esse avião. Então saímos um dia antes da nossa cidade, fomos para outra cidade pegar o avião no dia seguinte para a gente pegar o embarque. Entramos no avião, eu comecei a reparar em tudo: janela, assentos, bagageiro, e veio à minha mente aquela cena do acidente do Mamonas Assassinos. Por coincidência, eu estava assistindo alguns vídeos relacionados a isso dias antes e veio isso na minha mente: será que acontece alguma coisa? Só que aí eu cheguei no assento, sentei, comecei a mexer nos botões aqui e ali. A aeromoça viu que era minha primeira vez viajando, me tranquilizou. Ela disse: fica calmo, tudo bem, vai passar. É normal dar turbulência no começo, quando a gente estiver voando, mas isso é normal, fique tranquilo. Pareceu simples ela falar isso, mas pra mim deu uma aliviada tão grande, porque eu tava com o nervoso aqui em cima e desceu aqui pra baixo. Pousamos em São Paulo e esperando mais ou menos uma hora pro nosso próximo voo até Fortaleza. E como já é de tradição de aeroporto, decidimos comprar uma bebida. Então eu e um amigo meu fomos até o lugar pra gente comprar a bebida, e ele decidiu comprar um cafezinho minúsculo, por 25 reais. 25 fucking reais. Eu pensei, e do nada me dá uma sede. E eu vou até o balcão e falo: moça, pode ver uma água? E ela foi cobrar pra mim e falou: 15 reais. Aí eu falei, mentalmente, cara, com 15 reais eu compro 7 águas na minha cidade. Eu voltei pra ela e falei: tudo bem, passa aqui. Depois desse assalto, entramos no avião e partimos a Fortaleza. Se liga só, entrei no avião, olhei totalmente de novo, janela, assento, bagageiro, e me deparei com o meu assento. E eu começo a reparar os passageiros entrando no avião. E quem que eu me deparo? A banda do Raça Negra. Detalhe, eu tava escutando Raça Negra antes de entrar no voo. E a surpresa que aconteceu comigo: o baterista do Raça Negra. Pera. Antes de continuar a história, ajude esse rapaz que curtindo e comentando esse vídeo. E bora voltar pro vídeo. Sentou do meu lado, tipo aqui ó, desse lado. E eu pensei: pô, que da hora, velho, que coincidência. Comecei a conversar com o baterista, ele falou que ia fazer um show na cidade próxima de Fortaleza. E a gente começou a pousar, e na descida eu vi uma das melhores paisagens da minha vida: aquelas montanhas, aquela floresta, aquele lago gigante, ia por quilômetros assim. Aí a ficha caiu, eu estava realizando um sonho de criança. Poucos minutos desembarcamos em Fortaleza. Decidimos alugar um carro no aeroporto para a gente conhecer a cidade toda e no final da nossa viagem para Jericoacoara de carro. Seguimos para o nosso Airbnb que tínhamos alugado, um apartamento. Chegamos no apartamento, tinha 3 quartos, uma suíte, um quarto normal e outro quarto normal. Como somos cavaleiros, eu e meu amigo decidimos tirar no ímpar par. Claro, eu ganhei, a sorte estava comigo nesse dia, então eu fiquei com a suíte. Depois a gente desfez as malas, arrumamos as nossas coisas, descemos pra orla da praia. E foi ali que aconteceu uma das coisas mais marcantes da minha vida. Eu estava no mar pela primeira vez. Pode parecer algo simples pra muita gente, mas para mim que não morava no litoral, que é o meu caso, é difícil explicar, sabe? Só quem não mora no litoral vai entender. Eu fiquei alguns minutos parados, observando o barulho das ondas, o vento, a areia entre meus dedos. Tudo era completamente novo. Naquele momento eu entendi que nenhuma experiência cabe em fotos e vídeos. Você precisa viver. Olhando pra trás, eu percebi que tudo começou com uma conversa depois de uma partida de boliche. Se naquele dia alguém tivesse ido embora mais cedo, essa conversa não teria acontecido. Por isso eu quero agradecer meus amigos, o Denils, conhecido mais como Dani pros íntimos, e o Fernando. Eles embarcaram nessa aventura comigo, então muito obrigado, vocês são fodas. Lembre-se disso. Essa foi a primeira parte da nossa aventura. Tem muita história pra contar, inclusive a viagem de Jericoacoara. Se gostou, já acompanha nos próximos vídeos. Tenho certeza que as melhores histórias estão por vir. Então, até a próxima!